E aí, precioso valente de Deus, que bom, nós estamos começando mais um programa Nunca Pare de Lutar. Que Deus, desde agora e para sempre, continue liberando as mais ricas e poderosas bênçãos da vida, da graça, do poder e da unção dele, do céu, sobre a sua vida, no poder do nome de Jesus. Aguarda aqui no próximo bloco a palavra de Deus, tá bom? Já, já. Então, queridos, nós estamos de volta aqui nesse bloco que é tão precioso para mim, que é o bloco onde eu tenho essa oportunidade, esse privilégio de poder liberar a palavra de Deus. Olha, só de poder ter a palavra de Deus na minha boca e poder transmitir isso aqui junto a vocês, tão ligadinhos aí com a gente, é muita honra para mim, é muito honroso, é muita alegria no meu coração. E eu tenho sido profundamente ministrada por Deus sobre algo que tem sido... É uma palavra que gera uma certa polêmica dentro da nossa estrutura como homens e mulheres de Deus. É uma linguagem, é uma palavra que muitas vezes ela é mal... às vezes mal conduzida e outras vezes mal interpretada. É muito simples, essa palavra se chama paixão. No entanto, o Espírito Santo de Deus tem transmitido ao íntimo do meu coração algumas coisas sobre paixão. Isso está ligado à missão, isso está ligado ao nosso chamado. Então Deus tem falado comigo o seguinte, aqui dentro do meu coração: paixão pela missão, paixão pelo Deus que te chamou. Acompanhando, eu tenho 22 anos de vida com Deus, acompanhando a minha geração daqueles que foram resgatados e que foram desenvolvendo um ministério de 20 anos aproximadamente atrás, para cá, para a nossa atualidade. Acompanhando a vida de pessoas que eu conheço, que têm aproximadamente 15, 10 anos de vida na presença de Deus, de uma conversão de vida, de um caminhar na presença de Deus, bem como também a geração daqueles que têm chegado à casa de Deus. Eu tenho observado que muitas vezes nós somos abatidos, somos oprimidos por algo que eu quero denunciar hoje, a partir desse programa, que é uma grande mentira das trevas. As trevas têm abatido muitos homens e mulheres do céu, no seu íntimo, nas suas emoções, na sua capacidade de continuar no frescor do seu ministério, no desenvolvimento da sua caminhada cristã, cumprindo a carreira cristã que lhe foi proposta pelo céu, com a seguinte questão, com a seguinte máxima: por causa das lutas, por causa das dificuldades, por causa das perdas, por causa das frustrações, por causa das decepções, é como se o chamado de Deus fosse algo pesado, pesaroso. É como se as pessoas mexeu e estivessem pensando assim: meu Deus, mas será que isso tudo vale a pena mesmo? Será que vale a pena mesmo servir a Deus? Será que essa coisa de chamado celestial, de missão, sabe, será que isso é para ser levado tão a sério assim? Será que vale a pena eu gastar e investir a minha vida nisso? Eu quero denunciar hoje, a partir desse programa, que isso é uma artimanha maligna das trevas. Isso faz com que muitos homens nobres do céu sejam engrupidos, iludidos, enganados por esse sofisma, que para mim é mais do que um sofisma, é uma mentira descarada do inferno para desviar homens e mulheres de Deus nobres, cumprindo um propósito eterno e celestial, sublime, gente.
querendo desviá-los do foco de algo que nunca vai acabar. Porque, olha, nós precisamos ter paixão para obter êxito naquilo que nós realizamos aqui na Terra. Até mesmo a nível profissional. Se você é um médico e você crê que você é vocacionado para exercer a medicina, meu querido, um médico, se ele tem convicção da sua vocação, do seu chamado, o que vai sustentá-lo nas dificuldades, o que é? É justamente uma coisa chamada paixão. O que sustenta a nossa motivação, o nosso ímpeto, a nossa gana, a nossa garra, para nós desenvolvermos uma profissão aqui na Terra, é uma coisa chamada paixão. Um médico precisa disso. Um atleta precisa disso. Um arquiteto precisa disso. Um professor, principalmente aqui no Brasil, né, gente? Precisa disso. Qualquer profissão, um delegado de polícia, um bombeiro, uma manicure. Se você está desenvolvendo algo nessa terra como uma profissão, um biólogo, as pessoas que lidam com a natureza, durante esses 4 programas seguintes, eu vou estar falando provavelmente sobre várias profissões e as coisas que eu tenho observado, como certas profissões, a maioria das pessoas que desenvolvem profissões aqui na Terra são apaixonadas pelo que fazem. Que dirá, meu Deus, uma vocação celestial, um chamado de Deus, um relacionamento verdadeiro de comunhão com Deus, um relacionamento honesto de poder dar bom dia para o Espírito Santo, de poder falar assim, Espírito Santo, olha, pode parecer loucura, mas é assim que a gente deve se relacionar. Porque, gente, Deus é invisível, mas Ele é real. E nós temos que nos relacionar assim, com a possibilidade totalmente acessível a nós, de convidar o Espírito Santo para conversar conosco, para nos ouvir. E para nós termos esse privilégio também extremamente acessível de ouvirmos a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. E eu vejo, querido, querida, quantas pessoas, elas são tentadas pelo inferno para crerem que o chamado talvez não vale a pena. Olha, as dificuldades, elas podem até nos colocar, às vezes, num momento de questionamento. Como uma vez eu já ministrei aqui num desses programas, há um tempo atrás, o benefício da dúvida é importante e é legítimo, mas não o benefício da incredulidade. O benefício da dúvida é algo que estabelece um questionamento sadio, mas a incredulidade, ela nos coloca num lugar muito perigoso, aonde provavelmente nós vamos nos afastar das verdades de Deus, das verdades do Espírito Santo. Não é a dúvida traz um benefício quando você questiona de uma maneira sadia, mas a incredulidade, ela é maligna. A incredulidade é maligna. Então, nós temos uma legitimidade de termos a possibilidade de questionar, meu Deus, puxa, está muito difícil, está muito apertado. Meu Deus, eu estava ministrando outro dia sobre isso, eu tenho ministrado muito sobre paixão pelo chamado e pelo Deus que nos chamou. E é interessante a vida de um atleta que passa, mas assim, grande parte da sua vida, principalmente a parte de maior energia, que é a juventude, doando tudo da sua vida em prol de uma medalha. Em cada torneio ele se prepara por detrás das malhadas arduamente. Para ele chegar ao pódio, para ele visar uma medalha de ouro, de prata, de bronze, para ele galgar
as melhores colocações em Pan-Americanos, em Olimpíadas, em outros torneios de porte, para ser um atleta reconhecido, renomado, abençoado, digamos assim, respeitado, que faça diferença para ser um campeão, para ser um vencedor. Quantas são as dificuldades? Quanto ele precisa renunciar? Quanto ele precisa colocar sua vida à disposição daquela missão, daquele chamado? Nós somos atletas espirituais, muito mais do que um atleta das coisas naturais. Aqui no livro de Marcos 12 diz o seguinte, no versículo 28, diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? E aí Jesus disse o seguinte: bom, o principal é: ouvi, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus, é o único Senhor. Versículo 30, amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E aí no 31 ele fala, o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Olha, gente, nós que dizemos que somos de Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, por favor, não perca o frescor do chamado, que se nós perdermos a paixão pelo chamado, a gente vai perder tudo. Se nós perdermos a paixão pelo Deus que nos chamou, o amor, os entranháveis afetos, o vínculo que nos liga assim nas nossas entranhas, no nosso íntimo, verdadeiramente ao Deus eterno, nós vamos perder tudo. Não perca isso, que o Espírito Santo reacenda com o fogo do céu, com o fogo dele, novamente, a sua vida, para continuar cumprindo a missão, o chamado, apaixonadamente, para cumprir o chamado apaixonadamente, apaixonado pelo Deus que te chamou, se relacionando, crendo que é, desculpa que eu vou falar, a oitava maravilha do mundo, o principal da sua vida. É mais do que um mandamento, e olha que mandamento é ordenança. O mandamento primeiro, amarás o Senhor teu Deus, o principal. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Olha, mais do que um mandamento deve ser em nós um mandamento realizado, concretizado, com prazer. Com prazer. O chamado é agradável, o chamado é prazeroso, é honroso. Nós somos privilegiados de sermos homens e mulheres de Deus. Você é um nobre de Deus, andando com Deus, olhe, na face da terra, ensaiando a sua eternidade aqui na terra, para sempre, na presença de Deus. No próximo bloco, a gente volta já já. Vale a pena ser profeta, vale a pena ser pastor, vale a pena ser discípulo, amigo teu, adorador. Dando continuidade sobre essa questão da paixão pela missão, pelo chamado, e paixão pelo Deus do nosso chamado, dessa missão tão maravilhosa, como homens e mulheres do céu, homens e mulheres de Deus. Mas eu quero te abençoar porque, puxa vida, é uma alegria muito grande, é um privilégio também poder estar aqui e liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida, ok? Feche os seus olhinhos, por gentileza, e vamos então fechar esse momento falando com o Senhor Jesus, com o Deus do nosso chamado. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada pela Tua palavra. Obrigada porque o Senhor acende a chama de um chamado real, verdadeiro, celestial, eterno no nosso coração. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, entra na minha frente e incendeia, Senhor, estes homens e mulheres de propósitos celestiais, de missão,
para a eternidade, de chamado, Senhor, sublime, soberano, uma vocação em Cristo Jesus. Que todos os que estão abatidos, que todos os que estão passando dificuldades no ministério, que todos os que estão necessitando de um milagre na área, Senhor, na área de curas físicas, todos aqueles que estão precisando ser levantados de um lugar comum, de um lugar de desânimo, de desalento, que o poder do Espírito Santo ressuscite essas pessoas para que continuem, Senhor, firmes até combaterem o bom combate, fecharem o ciclo desta vida na terra, completando o ministério apaixonadamente, guardando a fé. Meu Deus, sustenta-os na fé viva, Senhor, com uma paixão incendiada por Ti, Senhor, por Ti e pelo Teu chamado. Eu te peço isso em nome de Jesus. Opera esse milagre, por favor, e libera a Tua bênção e a Tua vida sobre eles, homens e mulheres de qualquer idade, que estão ligados conosco agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, valente de Deus. Aguenta firme. Não desista. Você também é uma inspiração para que muita gente prossiga, não desista e chegue até o fim dessa carreira e tenha êxito. Você é muito mais do que vencedor. Não sou eu que estou te dizendo, só estou te transferindo mais uma vez um recado do céu para você. Nunca pare de lutar. E a gente se vê no próximo programa. Deus te abençoe. Se você não desistir, é pra mim inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu só peço ao meu Senhor que entre bem na minha frente e abençoe tua vida e te faça tão feliz, agarrado em sua presença, cure as tuas feridas e te faça vencedor e te dê alegria de ver toda a tua casa derramada aos seus pés. Aguenta firme, não desista. Aguenta firme, não desista. Se você não desistir, é pra mim inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente
Deus está contando